Os 5 maiores líderes do período da Igreja Imperial. Em primeiro lugar está Atanásio. O seu ministério vai de 296 a 373 d.C. Foi ativo defensor da fé no início do período da era da Igreja Imperial. Tornou-se a figura principal no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., apesar de não ter direito a voto. Logo depois, aos 33 anos de idade, foi escolhido bispo de Alexandria. 5 vezes foi exilado por causa da fé, mas lutou fielmente até o fim, terminando a sua carreira com paz e com honra. Em segundo lugar, está Ambrósio de Milão, de 340 a 397 d.C., o primeiro dos pais latinos. Foi eleito bispo enquanto ainda era leigo. Conquanto não fosse batizado, receberam então instrução para tornar-se membro. Tanto os arianos quanto os ortodoxos notaram nele qualidade para ser bispo. Ambrósio tornou-se uma figura destacada na igreja. Repreendeu o imperador Teodósio por causa de um ato cruel e obrigou a confessar-se e arrepender-se. Mais tarde, o próprio imperador tratou com alta distinção, sendo indicado para pregar nos funerais desse imperador. O próprio Ambrósio foi autor de vários livros, embora a maior distinção para ele fora receber na igreja o poderoso Agostinho. Em terceiro lugar está João Crisóstomo. João Crisóstomo, apelidado Boca de Ouro, em razão de sua eloquência inagualável, foi o maior pregador desse período. Nasceu em Antioquia, no ano 345 d.C. Chegou a bispo patriarca de Constantinopla, no ano 398, e pregou para a imensa multidão que se reuniu na Catedral de Santa Sofia. Entretanto, sua fidelidade, independência, zelo reformador e coragem não agradaram à corte. João Crisóstomo foi exilado e morreu no exílio no ano 407 d.C. Sua memória, porém, foi vindicada. Seu corpo foi levado para Constantinopla e sepultado com grandes homenagens. Foi poderoso pregador, estadista, expositor, competente da Bíblia. Em quarto lugar está Jerônimo. Jerônimo nasceu por volta do ano 340 e seu ministério vai até o ano 420 d.C. Foi o mais erudito de todos os padres latinos. Estudou literatura e oratória em Roma. Entretanto, renunciou às honras do mundo para viver uma vida religiosa fortemente matizada de ascetismo. Estabeleceu um monastério em Belém e ali viveu durante muitos anos. De seus inúmeros escritos, o que teve maior influência e aceitação foi a tradução da Bíblia para o latim, obra que ficou conhecida como a Vulgata Latina, isto é, a Bíblia em linguagem comum. Até hoje, a Bíblia autorizada pela Igreja Católica Romana. Em quinto lugar está Agostinho. O nome mais ilustre de todos esse período foi o de Agostinho, nascido no ano 354 d.C., no norte da África. Brilhante erudito, seu passado foi marcado por uma viagem de devassidão. Aos 33 anos de idade, tornou-se cristão por influência de Mônica, sua mãe, dos ensinos de Ambrósio, bispo de Milão, e bem assim, pelo estudo das epístolas de Paulo. Agostinho foi eleito bispo de Hipona, no norte da África, no ano 395, ao tempo que começaram as invasões dos bárbaros. Dentre muitas obras de Agostinho, destaca-se a Cidade de Deus, na qual ele faz magnífica defesa do que o cristianismo tome lugar do império decadente. Seu livro Confissões encerra as profundas revelações da sua própria vida e coragem. Contudo, a fama e influência de Agostinho estão nos seus escritos sobre a teologia cristã, da qual foi o maior expositor. Desde o tempo de Paulo, Agostinho morreu no ano 430 d.C. Um detalhe que não podemos deixar de falar, que foi por conta de João Crisóstomo e Agostinho
que a busca dos dons espirituais começaram pouco a pouco, vamos dizer, esfriar. Principalmente o dom do falar em línguas. Porque João Crisóstomo e Agostinho ensinaram que não era mais preciso a igreja buscar os dons espirituais, principalmente o dom de falar em línguas, da mesma forma que a igreja primitiva buscava. Não tinha tanta mais necessidade, segundo as pregações de João Crisóstomo e Agostinho. As coisas pioraram de fato por volta do ano 1000, porque no ano 1000 a Igreja Católica Apostólica Romana publicou um prisma. Esse prisma é conhecido como a face do demônio, onde de fato eles ensinaram que aquele quem falasse línguas, que era um dom do Espírito Santo, não se tratava mais de um dom do Espírito Santo, mas de uma possessão demoníaca. Imagina você fazendo parte neste período, e você que buscava os dons espirituais, aonde você sentia algo impactante de Deus na vida, mas em contrapartida os líderes da igreja diziam que isto era uma possessão demoníaca. Então no ano 1000, o dom espiritual, falar línguas, as manifestações do Espírito Santo cessaram de uma forma total. Mas isso mudou por volta do ano de 1901, no século XIX, onde de fato inicia o período do avivamento, principalmente o avivamento lá da Rua Azusa, o avivamento na cidade de Los Angeles, o avivamento na América. Porque foi no ano de 1901 que em uma escola bíblica dominical, eu já falei essa história em alguns vídeos meus, mas no ano de 1901, numa escola bíblica dominical, um ex-pastor metodista, conhecido como Charles Fox Parham, ele estava pregando naquele domingo pela manhã na escola bíblica dominical sobre o batismo com o Espírito Santo. E na América, poucas pessoas conheciam sobre o batismo com o Espírito Santo. Até porque desde o ano 1000, o ensino era sobre que aquele quem falava línguas se tratava de uma possessão demoníaca. Então os dons espirituais estavam, vamos dizer, sumido no seio da igreja, estava desaparecido no seio da igreja. Mas no ano de 1901, o pastor Charles, quando terminou a sua mensagem, deu a bênção apostólica e lá no final do banco da congregação estava uma moça chamada Agnes Ozima. E segundo a história do pentecostalismo da igreja, que a moça chamada Agnes, ela se levantou, chegou onde está o pastor Charles: pastor, eu acredito que Jesus pode me batizar com o Espírito Santo se o Senhor orar por mim. Segundo diz a história do pentecostalismo, que o pastor Charles dá o seu testemunho dizendo que quando ele terminar 3 palavras, instantaneamente ele viu Agnes sendo batizada com o Espírito Santo. E para surpresa dele, ele inclinou o ouvido para confirmar que ela estava falando em línguas, sendo ela americana, natural, falava inglês, mas naquele dia, 1901, Jesus batizou Agnes Ozima em chinês. A história diz que ela foi para sua casa, passou 3 dias falando em chinês e 3 dias escrevendo em chinês. Em 1901, na América, as pessoas teve o conhecimento que os dons do falar em línguas de fato estavam voltando para o seio da igreja, no meio dos membros da igreja, no meio dos crentes daquele período. Então tudo isso foi mudado porque no ano de 1906, ainda na América, na cidade de Los Angeles, em uma rua chamada Azusa, um pastor afro-americano chamado William Sermon, ele abre uma pequena congregação na Rua Azusa e as coisas ali, de fato, é impactada. Ou seja, os dons espirituais, o falar línguas estranhas, foram manifestados e graças a Deus hoje nós estamos aqui porque as coisas de Deus começaram a mudar no ano de 1901. Então, se você gostou desse vídeo, eu quero que você compartilhe para os seus amigos. Não esqueça de deixar seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber notificação para os próximos vídeos. Deixa aí um comentário no vídeo, porque isso fortalece o canal. Que Deus em Cristo vos abençoe.